Neste vídeo falarei um pouquinho dos primeiros passos de um protocolo de reabilitação. Então vou falar um pouco sobre o controle de dor e processos inflamatórios. O que são de acordo com a linguagem do corpo? Como eu posso acelerar este processo, este controle nos primeiros atendimentos do meu paciente ou na melhora do treino do meu paciente quando ele apresenta um processo inflamatório ainda e um pouquinho de dor na linguagem do corpo. Então bora lá? Meu nome é Thalita Ramasa, sou fisioterapeuta especialista em manipulação miofascial e terapeuta do corpo em atletas e quero te dar as boas-vindas no meu canal. A dor nada mais é do que um aviso, um alerta de que algo não está correto naquele corpo, naquele organismo. Na linguagem do corpo, os pacientes que apresentam dor são pacientes muito críticos, né? São pacientes que censuram demais o ato do outro. Então, muitas vezes a gente pode ter um paciente que realmente teve uma lesão, né, um trauma, uma fratura e que apresenta dor, mas temos também, né, aqueles alunos e pacientes que não tem nada, você olha raio-x, ressonância, não tem nada alterado e eles morrem de dor. Então, esse paciente que sofre por dor, ele sofre porque ele censura o tempo todo, ele critica demais o outro o tempo todo. E o processo inflamatório, de acordo com a linguagem do corpo, significa raiva, né? Então, vamos pensar no nosso paciente, tá? Nosso aluno, que sofreu algum estresse durante o treino ou no seu dia a dia e começou a sentir uma dor no joelho, por exemplo. O joelho, como a gente já conversou anteriormente, ele simboliza a transição do meu passado pessoal com o meu futuro pessoal. Então esse paciente, ele acaba criticando demais as pessoas, censurando demais alguém, e aí ele está numa questão de sentir raiva desta pessoa. Então ele não só critica, ele se critica com emoção, com sentimento, com raiva. Ele tem raiva desta pessoa. E aí, o que a gente faz com esse paciente? Na fisioterapia, nós temos algumas técnicas anti-inflamatórias, analgésicas, que a gente começa sempre, né, por este caminho. Tanto na eletroterapia, como na técnica que eu uso, que é a manipulação miofascial, onde eu consigo devolver o movimento para aquela fáscia, então eu consigo diminuir o processo inflamatório, melhorar a resposta, a ativação daquela região, melhorando o seu quadro álgico. Ok, na parte mecânica, tudo bem. No caso dos seus alunos, né, para os educadores físicos, vocês vão reduzir um pouquinho a amplitude, diminuir um pouquinho a carga, né? Não sei qual é o protocolo de cada um de vocês, até gostaria de saber como vocês lidam com o paciente com dor e com uma inflamação, tá? Mas aí vocês deixam aqui no comentário pra gente discutir isso mais pra frente. Então, com os meus atletas, eu vou conduzindo a conversa, eu vou tentando entender quando foi a primeira vez que ele sentiu aquela dor. O que aconteceu naquele dia, naquele momento, e aí ele vai falando, né? Então sempre vai surgir uma pessoa, uma situação. No caso, para a gente, né, entender um pouco o processo inflamatório, essa dor. Então, quem ele critica tanto, quem ele censura tanto, com raiva pelas atitudes dessa pessoa. E tentando fazer ele entender o porquê que o outro age desta forma, sem julgamentos, sem críticas, e tentar fazer com que essa raiva vá desaparecendo. Então eu desidentifico a raiva e identifico no corpo dele uma emoção positiva. E como eu faço isso? Através da ressignificação da dor física e emocional. Então, enquanto eu manipulo a fáscia, eu vou fazendo com que esse paciente sinta a raiva, traga a pessoa, né, o objeto e o sujeito da relação ali, a emoção, que está causando essa dor e esse processo inflamatório, e faço com que ele entenda o que aconteceu, o porquê.
Então, me dê 3 motivos para essa situação, para essa pessoa ter agido dessa forma. Deus, o significado, os 3 motivos. Melhorou? Mudou? Não. Então, me dê mais 3 motivos. Dê os 3 motivos. Até ele conseguir sentir que mudou aquela sensação, que ele conseguiu entender o outro. E aí nós partimos para o segundo passo. Você aceita ou não? Ponto. E aí eu sempre peço para o meu paciente dizer qual o sentimento, a emoção oposta à raiva, né? E ele vai me dizer qualquer palavra, porque não existe certo e errado, né? Existe o que faz bem para ele, o que ele acha, o que ele sente que é o oposto. E aí a gente identifica no corpo dele essa emoção positiva. Durante esse processo você percebe que ele vai entender, ele vai criticar menos, ele vai julgar menos aquela pessoa e aquela situação. E a raiva vai desaparecendo. Então eu diminuo tanto a dor quanto o processo inflamatório. E vou devolvendo a esse paciente a doçura, a docilidade nas suas palavras, nos seus gestos, na forma de dizer o que pensa, o que sente para o outro. E você, educador físico, né, que não tem esse toque, mas você incentiva o seu paciente a se dobrar, no caso desse caso, né, de dor no joelho, a fletir um pouco mais, a dobrar um pouco mais esse joelho, a fazer os movimentos que ele tem vontade, ganhar essa força de ação durante a musculação, né? O ganho de força, a hipertrofia muscular, o ganho de mobilidade articular. E você vai conversando com ele, né? Assim, e aí, mas por que essa pessoa tal? E deixa ele treinando, deixa ele trazendo isso. É um trabalho muito legal, muito incrível que a gente pode fazer em qualquer setor, né? Não só o fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, enfim, é uma ideia, uma solução que a gente tem, que a gente pode usar em qualquer setor da nossa vida, até com a nossa própria família, por que não? E aí, conseguiu entender como que a gente vai controlar a dor, diminuir o quadro álgico, o quadro inflamatório do nosso paciente e aluno? Espero que sim. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu logo te respondo. E clica aqui no sininho para você se inscrever no meu canal, que semana que vem tem um vídeo novo para a gente falar um pouquinho mais das próximas fases da reabilitação. Te vejo semana que vem.